Olá meninas de todo o Brasil, meu nome é Áquila e eu tô aqui a pedido da Ive para falar um pouquinho para vocês sobre date, sobre qual é a minha visão, sobre o que eu entendo sobre date. Eu fiquei nos Estados Unidos como au pair por 1 ano e meio, mas na verdade eu só abri a minha conta num website e comecei a ter dates muito tempo depois. Mas pra mim, então, a definição assim do que é um date é uma forma que as pessoas têm de se conhecerem melhor, de conhecerem melhor umas às outras. E ela pode acontecer aí então de duas formas, pelo menos assim das mais comuns que eu conheço. Uma delas que eu acredito que tem crescido muito hoje em dia, principalmente nos Estados Unidos, é a partir dos sites de relacionamento, né? As pessoas, por ter-se hoje em dia essa vida mais corrida, né? Menos tempo, assim, talvez até para se relacionar com as pessoas. Então, uma coisa que tem crescido muito são os sites de relacionamento. E daí você vai lá, cria sua conta bonitinho, seu perfil, coloca foto, blá blá blá. E comece então a conhecer as pessoas que mais te interessam. Eu acho que um dos benefícios do website é o seguinte: você consegue ter um leque maior de opções e a partir desse leque de opções é possível você filtrar melhor, porque as pessoas às vezes estão buscando coisas diferentes. Há pessoas que estão de fato buscando amizade. Há pessoas que estão buscando, de fato, encontrar alguém, quem sabe o amor da sua vida. E há pessoas que estão procurando parceiros de atividades e tudo mais. Eu tive um amigo que ele procurava lá alguém que pudesse fazer hiking, academia. Ele tinha tido um problema no joelho, daí queria voltar a se exercitar depois de algum tempo já sem se exercitar. E era o que a gente fazia, a gente ia pra fazer hiking, a gente ia pra academia juntos e foi super válida a experiência. Um doce de pessoa, já estou de volta ao Brasil há 2 meses e somos amigos até hoje. E daí, outra coisa, eu tenho uma amiga, outra história que eu queria contar, que eu tava aqui tentando lembrar. Eu tenho uma amiga, inclusive, que o que acontece? Quando a gente tá aí como au pair, acaba sendo um pouco difícil às vezes de fazer amizade, principalmente com o povo americano, e a gente quer praticar o inglês, quer conhecer a cultura. E daí o que uma amiga minha, até amiga da Ive também, do nosso grupinho lá, fez? Ela entrou no site e ela pesquisou algumas meninas e colocou lá assim, mandou mensagem pra menina explicando, mandou pra 5 meninas, se eu não me engano, explicando quem ela era, o que ela tinha ido fazer nos Estados Unidos, e explicou tudo. E daí ela pegou e falou assim: olha, eu juro, prometo que eu não sou lésbica e eu só queria mesmo uma amiga, porque é muito difícil conseguir fazer amizade aqui dentro desse mundo que eu tenho vivido aqui. E aí dessas meninas, uma acabou respondendo e sendo muito legal, e a gente chegou a viajar juntas, e hoje em dia elas ainda são amigas. Ela é amiga da Ive também, inclusive vai fazer uma viagem com a Ive. Ela é muito legal mesmo, então funcionou. Então a questão aí de amizade também funciona. Eu tenho um outro amigo também que depois ele começou a me ajudar até com o inglês. A gente se encontrava durante a semana pra ele me ajudar com o inglês, porque eu queria muito melhorar a pronúncia e tudo mais. E um amor de pessoa, também mantenho amizade com ele até hoje. A gente chegava a trocar assim no celular. Ele olhava no meu, os meus candidatos, eu olhava no dele, as candidatas dele. Já adianto pra vocês que só tem mulher esquisita nesses websites. Então, se você entra lá, né, uma pessoa mais normal, legal, educada, blá blá blá, por isso que eles ficam loucos, porque só tem gente louca naquele site. Outra coisa que eu queria falar da questão dos websites, né, de relacionamento, é que os meus hosts, eles se conheceram por um site de relacionamento, que foi o Match.com, e daí eles já estão casados, né? Já acho que agora há 8 anos e 2 filhas, enfim. Às vezes funciona, né? Tem gente que dá sorte e acha lá. É uma pessoa bacana mesmo.
E o date também ele pode surgir de talvez você tá lá na balada ou tá no barzinho e o cara vem, te oferece um drink, que é muito comum, né? Quando ele tem interesse de vir conversar com você. E daí conversa, e se a conversa surge legal ali, né? Vai fluindo legal e ele quer te conhecer melhor, ele vai te convidar, às vezes, você não quer trocar o telefone, daí talvez depois ele vai te mandar uma mensagem, te chama pra jantar, ou pra ir tomar um café, ou qualquer coisa assim. Isso vai ser, então, um date, que é o quê? Um encontro que você procura, então, conhecer um pouco melhor a pessoa. O meu primeiro date, eu morria de medo, gente, eu não queria ir de jeito nenhum. E foi assim, eu conheci uma pessoa na festa lá, na balada. E daí depois ele pegou meu número, depois ele me chamou pra almoçar. E depois também, mas isso foi uma coisa um pouco mais diferente porque ele era um brasileiro, então eu me senti um pouco mais confortável. Mora já nos Estados Unidos há muitos anos, desde que ele tem 12 anos de idade. Mas eu me senti mais confortável. Daí de uma outra vez que aconteceu, eu fiquei com muito mais medo, assim, foi quando eu já tinha me mudado pro sul da Califórnia, porque eu morei por um tempo no norte, depois me mudei com a minha família pro sul, que foi assim também, numa balada, e o cara me chamou pra jantar depois, e eu morrendo de vergonha, eu não queria nunca ir na vida, e a Ivy, eu combinei um esqueminha com a Ivy pra Ivy ficar lá comigo pelo menos um pouquinho no início, e depois ela foi embora. Mas enfim, já ajudou, né, Ivy? Foi assim. E daí, então, vale a pena ir para os dates? Eu acho que vale muito a pena. Por quê? Porque às vezes a gente tem um grupo ali só de amigas brasileiras e tudo mais, e você, a partir dos dates, você começa a conhecer mais pessoas, a ampliar esse grupo, e a partir disso você consegue se inserir mais na cultura. Por quê? Porque você está lidando diretamente com pessoas americanas além da sua família, então você vai poder ir para mais programas, né, que são mais americanos assim, né? Fazer coisas diferentes que de repente você não teria coragem de fazer sozinha ou só com as suas amigas, porque vocês estão inseguras, porque não conhecem, não sabem bem como funciona. E ajuda muito com o inglês, nas mensagens que você vai trocar, nos telefonemas que você vai atender, vai praticar o listening ali, que às vezes no início é difícil. E daí você vai sair com a pessoa e vai conversar. Enfim, eu adoro conhecer pessoas, então eu acho uma coisa muito bacana. E daí, acredito que se você está conhecendo, principalmente quando é por website, uma coisa que vale muito a pena fazer é procurar sempre ter alguém a quem você informa que você está indo para um date. Porque, querendo ou não, a gente sabe que, né, os Estados Unidos é um lugar mais seguro e tudo mais, mas é sempre pessoas que às vezes tem um probleminha lá, enfim. Às vezes existe também essa coisa de você, por ser, nós, né, por sermos brasileiras, a pessoa já tem essa coisa, né, de oba, brasileira é fácil, infelizmente muitos têm essa ideia. E vão achar, né, que você vai lá só pro oba-oba, mas enfim, há coisas que você consegue, com o website pelo menos, selecionar, porque pelas conversas que você vai tendo com a pessoa, você consegue definir, essa pessoa, ele tá querendo só sexo, porque existe pessoa que quer só sexo mesmo, e tem gente que é clara, ele te manda mensagem assim, falando, eu queria um parceiro sexual, você é atrativa pra mim, e aí, tá afim? Não, então tá bom. Tem gente que depois começa a te mandar aquelas fotos, e aí você vai vendo da pessoa, enfim, e, né, enfim, pelas conversas que você tem com a pessoa, você consegue descobrir. Mas eu acho também legal você pedir o Face antes, né? É uma coisa interessante pra você dar uma conferida ali, ver se a pessoa é mais normalzinha, né? E sempre avise então uma amiga. Avise uma amiga, olha, fulano, eu tô indo pra um date com fulano lá em tal lugar. Porque pelo menos você sabe que existe alguém que tá sabendo que você tá lá. Se você sumiu do mapa, você tem alguém que vai poder te ajudar. E daí, o que rola então, geralmente, antes dos dates, pensando principalmente nos que acontecem
através do website. Às vezes a pessoa ainda não te viu, ela só viu o seu perfil lá. E eles vão te pedir foto. É comum? É muito comum. Por quê? Porque eles querem saber se você é de verdade, se o seu perfil não é fake, porque existem muitos que são. E daí eles vão te pedir a foto. Eu achava bem chato, assim, ficar enviando foto pros outros. Às vezes eu ia pedir o Face, né? Porque aí a pessoa vai lá e no Face tem foto e tudo mais. Mas é normal eles pedirem a foto, porque eles querem te ver, né? Saber como você é. Você também vai ter curiosidade de saber como o outro é. Então é normal eles te pedirem foto. Daí haverá muita troca de mensagem. Americano troca, né? Cultural isso de... Acho que eu nunca enviei tanta mensagem enquanto eu estava nos Estados Unidos, porque é muito cultural. Aqui acho que a gente liga mais pro outro, e lá eu sentia isso, que havia muito essa questão de mandar mensagem. E às vezes eles são até meio lentos, assim, mandam até mensagem demais, e até que cheguem ao ponto de perguntarem: e aí, você quer sair pra jantar então? Porque às vezes eles demoram muito, não são muito diretos, assim. Poucos são assim, realmente. Então essa troca de foto, troca de mensagem, ligação, né? Às vezes a pessoa vai te ligar. Skype, às vezes a pessoa vai fazer Skype com você antes. Eu já cheguei a fazer Skype antes de ir para o date. Inclusive com o Chris, que é o meu namoradinho, que eu deixei por aí. Muito triste, mas enfim. Com o Chris também eu fiz Skype antes de me encontrar com ele primeiramente. Então, tudo isso é comum. E daí, uma coisa que também pode acontecer é a pessoa sumir. Isso pode acontecer? É normal? Pode acontecer e é normal. Por quê? Porque você estando, por exemplo, dentro de um website, ou você sendo uma pessoa que sai muito e conhece muita gente, você tem um leque muito maior de opções. E aí, você consegue fazer o quê? Filtrar melhor quem é a pessoa que mais se assemelha a você ou aos seus interesses. Então, às vezes, você tá lá conversando com 4 pessoas e daí você vai ver que a pessoa A se identifica mais com você do que a pessoa B, C e D. Então, você vai investir primeiro na pessoa A. E daí é isso que acontece. Por isso que o fulano vai pegar, sumir, parar de te mandar mensagem. E depois, às vezes, ele reaparece, porque às vezes com a pessoa A não deu certo. E daí ele vai tentar de novo lá com a próxima opção dele, que era B. Isso acontece, gente, e a gente também acaba fazendo isso. Tinha vezes que eu tava conversando com uma pessoa, mas aí, né, começava a conversar com outra pessoa mais interessante, e você acaba largando a pessoa um pouco de lado. Enfim, então isso é normal mesmo. E daí, o que acontece nos dates? As pessoas, é o mais comum, acredito assim, vou falar um pouco das coisas mais comuns e voltadas pra minha realidade, que era da cidade onde eu estava, onde não nevava, né, não sei, onde neva, o que é exatamente o que as pessoas fazem. Mas o que é muito comum é te chamar pra poder jantar, ou pra tomar um drink, ou pra fazer as duas coisas, pra tomar café. Tomei muito café porque eu adorava ir ao Starbucks e tudo mais. Então tomar um café, né, é uma coisa comum. Que mais? Fazer hikings, fazer um passeio diferente, um passeio de barco. Fui uma vez ao passeio de barco, na verdade com a minha amiga que tava indo num date com esse cara, mas ela já o conhecia. E aí ela me convidou e daí fomos todas nós lá, foi bem divertido. E jogar boliche também. Além disso, alguns vão te chamar também pra poder ir assistir filme, né, ir ao cinema, o que eu não acho que seja tão legal, porque você não vai ter tanta oportunidade de conversar com a pessoa, de realmente conhecê-la, mas de repente, se já é lá um segundo date, daí rola mais, né, talvez, se você goste. Te chamar pra jantar, assim, cozinhar pra você em casa, o que eu acho super legal. Alguns vão também, nós infelizmente não podemos aí chamar a pessoa pra jantar na nossa casa, porque nós não temos uma de verdade, pelo menos, né, sei lá, na maioria dos casos. E eu acho que são mais essas coisas, né, e à medida que os dates vão evoluindo, né, com a maior frequência você vê a pessoa, então mais coisas diferentes vocês vão fazer, né? Fazer um passeio na praia,
ver o pôr do sol tão romântico, coisas desse tipo. Então, dates são muito legais, gente. Em geral, é uma coisa muito legal de se fazer, porque você vai fazendo coisas da cultura, né, atividades da cultura, praticando o inglês. De repente também você tem a oportunidade de conhecer pessoas de outros lugares, né, não só americanos. Através, né, desses dates, né, porque você pode estar na balada, conhecer alguém de outro lugar, ou pelo site mesmo. E além de praticar o inglês, então você se insere mais na cultura e tá sempre tendo algo pra fazer, né? Eu me lembro que quando a Ivy viajou pro Brasil, então ela ficou 2 semanas aqui no Brasil de férias e eu tava lá e eu não tinha ninguém, nada pra fazer. Então eu fazia isso, eu pegava e marcava encontros, né, os meus dates, e ia pra poder ter algo pra poder fazer. Quando eu decidi abrir a minha conta foi justamente pela solidão, porque eu havia me mudado com a minha família e saí daquele grupo enorme de amizade e de repente me vi sozinha de novo, tendo que começar tudo do zero novamente, né, a construir as minhas amizades. E daí eu conheci uma amiga que morava a 1 hora de mim, depois chegou a Ivy, que estava um pouco mais próxima, mas aí a Ivy tinha um website, né, a conta, então ela ia para os dates, ela conhecia pessoas e ela não ia estar sempre à minha disposição, não ia estar lá sempre para mim. Então, depois de ver as experiências dela, dessa minha outra amiga que morava mais distante também, e começando a ver que elas estavam conhecendo pessoas legais, né, fazendo amizades legais. Então eu decidi, vou tentar isso também, e abri a minha conta no website e comecei a sair mais então para dates. E foi muito bom, foi muito válido, acho que vocês deviam fazer sim, porque ajuda muito. E juízo pra vocês, então, aproveitem muito. E é isso, gente. Date é diversão, é Estados Unidos, é conhecer americanos simpáticos, carinhosos e tudo mais. Boa sorte pra vocês. Vou ficando por aqui. Beijo e até a próxima, porque daqui a pouco eu vou fazer outro vídeo contando pra vocês as minhas histórias mais engraçadinhas assim. Tchauzinho!